Bom, pessoal, vamos hoje gravar aqui uma aulinha, né, de física hoje, né? Hoje eu vou começar a falar de física com vocês, de uma maneira onde a gente vai discutir algumas coisas básicas, né, como o conceito, o significado, algumas coisas que são importantes no conhecimento da física, né, os ramos da física, e coisas que são importantes, um pouco do contexto histórico, né, da filosofia, como a filosofia influenciou e como isso foi fundamental. Então, para se compreender, começar a estudar física, muita gente pensa que é ir logo para a fórmula e tentar resolver aquelas equações horárias, a velocidade, a eletricidade, aquelas cargas, campo elétrico. Não, não é assim que funciona a física, não. Para você ter um bom conhecimento de física, você precisa conhecer o que é a física, o que é que ela estuda, quais as grandezas, quais as unidades, é isso? O que é que ela busca explicar, por que ela faz parte desse tronco da natureza, né, como foi se pensado a física. Então é importante a gente começar a conversar de física de uma maneira básica, mas assim, contextualizada, porque pode ser cobrado essa essência da física para vocês no vestibular. Então a gente começa do zero, do zero, do zero, falando lá um pouquinho do que é a física das coisas. Então eu vou compartilhar com vocês o nosso quadrozinho digital, para que a gente consiga aí desenrolar e trabalhar bem essa aula com vocês, tá? Então, quando a gente fala de física, né, a gente precisa entender um pouquinho o que é que significa, né, o nome física. Tá? Então, quando a gente fala assim, o que é física? Né, o que é que significa esse nome física, né? Física significa physis, né? E physis significa nada menos do que natureza. Ah, que coisa interessante, natureza, né? Então, se você observar, física significa natureza. Então, nada mais tranquila, né, e nada mais do que o componente importantíssimo de estar nas ciências da natureza, a física. Então, a física, se você observar, ela vem lá, é lógico, né? Os primeiros pensantes foram os filósofos gregos, né? Então, ele veio lá da Grécia. Na verdade, os primeiros pensamentos foi da Grécia Antiga, onde os caras tentavam explicar tudo, né? Então, se você pegar um pouco desse contexto histórico, os gregos tinham isso, de querer explicar tudo, né? E a gente chamava isso aqui de uma filosofia natural, né? Então, a gente chamava isso daqui de filosofia, por exemplo, natural. Então, a gente às vezes fica pensando, a física já foi pensado em cálculo, etc. Não. Na física, os caras trabalhavam muito essas questões relacionadas a tentar explicar as coisas. Ah, por que que caiu isso? Por que que isso esquentou? Por que que isso esfria? Por que que a planta nasceu? Porque então tudo a gente começou a ter aquela curiosidade, né? Essa filosofia natural de explicar as coisas tudo. E eles tinham aquela relação que vocês observam muito, que era aquela relação que a gente fala dos 4 elementos, né? Então a gente tinha 4 elementos que eram praticamente, digamos assim, a base de tudo, né? Então os caras, quando iam pensar em natureza, eles lembravam logo de 4 elementos. Aí a gente fala assim, quais seriam esses elementos? Né? A água, né? Aí eles lembram também do que? O ar, aí tinha aqui a terra, né? Isso, e o fogo, tá? Alguns filósofos ainda chamavam assim, e o éter, né? A gente tem aí o éter também. Então, essa relação, ela foi uma relação muito importante, né? Porque tudo que estava relacionado à natureza lembrava desses 4 elementos: a água, o ar, a terra, o fogo. Tinha até um desenho na minha época que era chamava Capitão Planeta, que os caras falavam muito desse negócio: ar, terra, fogo. Porque se você observar, tudo está em relações à transição. Então, eles viam o ecossistema como transições: água, ar, terra, fogo, o éter, né? Eles trabalhavam muito isso. Então, o que é que a física estudava? Né? A física estudava a natureza. Né? Física estuda a natureza, como os fenômenos naturais acontecem. Mas só que nem tudo que a gente que pensa a física consegue explicar da natureza. Aí a gente vai ver que houve umas ramificações diferenciadas nisso daí, né? Então, quando a gente fala assim, a Grécia Antiga, a filosofia normal das coisas, né, natural das coisas, essa curiosidade, vinha muito disso daí.
Tá? Então, quando a gente falava desses filósofos, dessa filosofia, né, na Grécia Antiga, né, a gente não pode esquecer aqui os filósofos. Por quê? Porque os cara foram fundamentais, né? Eu digo que às vezes a gente pensa que estudar filosofia é um negócio de doido, né? Mas é a base da ciência, né? Aqui a gente tem como base a filosofia, né? A base da ciência está relacionada à filosofia, certo? E isso é fundamental que a gente compreenda. Então, a filosofia, a gente tinha os filósofos, né? A filosofia que a gente chama de natural. Aí a gente vai citar, é lógico, os principais de cada momento, né, de cada época. Você diz o que é uma filosofia natural, né? Ela aconteceu aí na Grécia, aproximadamente 600 a.C. Tá? Na Grécia, 600 a.C., um conhecido aí da filosofia, né? Você vai ouvir falar muito do Aristóteles, por exemplo. O Aristóteles, ele trabalhava muito uma teoria que era o geocentrismo, né? Ele colocava tudo, né, a Terra como centro de tudo, e tudo que estava em volta ao planeta, né, mas gel aqui, o planeta, esse centrismo, a Terra está no centro de tudo, ele observava muito essa relaçãozinha de que a Terra era o centro das atenções e tudo em volta ali, né, o Sol e outros demais planetas, as interações estavam por ali. Então ele defendia muito essa teoria, né, e ele trabalhava, observava muito os movimentos de corpos, né, dos corpos, dos astros, então ele trabalhava muito isso daí. E a gente tem outra vertente na física que foi muito forte, que foi os chamados físicos renascentistas, tá? Vou colocar aqui os físicos renascentistas. Esses físicos renascentistas, eles tinham uma característica, né? Aí você diz, qual era essa característica, né? A contribuição. Então a gente destaca aqui três grandes físicos, né? A gente fala do Copérnico, Nicolau Copérnico, né? O Nicolau Copérnico, ele trabalhou a questão do heliocentrismo, quando ele colocava o Sol aí, né? No heliocentrismo, ele fala aqui do Sol como centro de tudo. Você vê que é uma contribuição interessante. A gente diz assim que são grandes físicos renascentistas, né? E o Galilei, né? O Galilei, que foi aí o que a gente chama de pai, né? Pai da ciência. Vou até colocar aqui com a culpa, frisar isso aqui, ó. Foi o pai da ciência. Aí você diz, por que ele foi o pai da ciência, né? Porque ele foi o primeiro a observar o seguinte: você vai trabalhar a ciência, não é só teoria, não é só ouvir dizer, não, tem que experimentar. Então, ele trabalhou a questão experimental. Ele disse que tudo vinha da experimentação. Então, a gente precisava experimentar, ou seja, ter a noção da experiência para poder fazer essa relação. Então, você vê logo que a base da ciência foi tentar explicar tudo. Geocentrismo, Aristóteles, né, na Grécia. Então, eles queriam explicar tudo baseado nesses quatro elementos. Né? Físico renascentista, ou seja, os mais modernos. Copérnico trabalhou a questão do heliocentrismo, mostrando que o centro das coisas é o Sol e tudo estava em volta do Sol. Você vê que o Galileu ele trabalhou essa questão da experimentação. E o Newton, né, o Isaac Newton, que foi fundamental, o Isaac Newton aí, que foi assim fundamental no desenvolvimento também, ele trabalhou uma coisa importante, né, que foi as leis da mecânica clássica. É isso, ele conseguiu aí explicar muita coisa, tá? Ele conseguiu explicar mais muita coisa mesmo. Então, eles foram contribuindo, cada um de uma maneira significativa, né? Aí você diz, e aonde isso chegou? Né? Porque quando conhecer física, a pessoa, foi fórmula, foi... Não, a física, ela tentou buscar isso. Só que hoje, o que a física faz, pessoal? A física, ela tem uma característica muito importante, tá? Quando a gente se estuda física. Por isso que, quando eu
dava aula de física, né? Eu estou retomando de novo a dessas aulinhas de física, eu gosto da física. Eu sempre fui um apaixonado também pela física, eu gosto da física. E a física a gente trabalha o seguinte, o que é que ela faz? Ela vai, ó, mapear, nesse caso aqui, os fenômenos que a gente chama de naturais, é isso? E vai transformar, é isso? E transforma isso daí em modelos matemáticos. Aí é essa transformação desses modelos matemáticos, né? O aluno dá aquele pulo do gato. Ele diz, professor, por isso que tudo os caras trabalham aí com questão de matemática, né? Vai ter sempre ter um cálculozinho aí, né? Então, esses modelos matemáticos vai ser fundamental. Aí você diz, por quê, né? Por que vai ser fundamental um modelo matemático? Porque ele vai me ajudar a explicar. Porque quando a gente pega aqui as ciências naturais, como é o caso da física, né? Ó, quando a gente pega aqui a danada das ciências naturais, a gente precisa ter uma concepção de uma coisa importante aqui. Nas ciências naturais, a gente precisa fazer 3 coisas que a gente diz assim, básicas, né, que vão ser assim, fundamentais para a ciência. Primeira coisa é conseguir descrever o que está acontecendo, tá? Quando a gente consegue descrever as situações, isso é fantástico. Tá? Então, descrever é uma coisa importante. Eu consigo descrever aquele fenômeno? Eu consigo descrever? Eu consigo, por exemplo, explicar? Eu consigo explicar isso daí? Eu consigo, por exemplo, prever? Então, olha que situações que as ciências naturais vai desencadear, né? Então, às vezes a física, ela não é suficiente para trabalhar isso daí. Então, quando eu falo de física, eu posso colocar ela aqui como um centro, ó, das atenções. A física, ela está aqui no centro? Tá. Essa palavra física significa natureza, mas a natureza, ela se relaciona sozinha? Não. Eu vou precisar de quê? De elementos que são fundamentais aí para desenvolvê-la. Por exemplo, eu vou precisar de conhecimentos de química. Por quê? Porque tem coisas que a física até consegue prever. A gente viu aí o acelerador de partículas e o objetivo de tentar entender como foi a origem. Mas, por exemplo, tem moléculas, interações moleculares, situações que a química conseguiu dar uma resposta e complementar ao objetivo final, que seria chegar aqui na explicação, né, no conhecimento maior dessa física. Então, a química, ela foi fundamental. Mas existem coisas, por exemplo, que para conseguir explicar, prever, eu preciso de conhecimentos, como é o caso aqui da biologia, por exemplo. É isso? A biologia vai ser fundamental. Outra coisa importante que a gente tem aqui, ó, né? A matemática. A matemática, ela vai me auxiliar em modelos cada vez mais próximos da realidade. E isso a gente não pode dizer que, por exemplo, a engenharia, ela se desenvolveu muito a partir desse domínio que a gente tem desses procedimentos, né? A gente não pode, por exemplo, esquecer uma disciplina aqui que foi muito, assim, muito fundamental no desenvolvimento, que é a astronomia, comportamento dos astros, né? Até hoje a gente fica abismado, né, com aquela. Isso ajudou muito a alavancar. Então, ela não é uma disciplina isolada. Por isso que quando você estuda física, a gente tenta mapear essas coisas. E esse mapeamento, ele é fundamental. Aí você diz, por que ele é fundamental? Porque é em cima deles, né, desse mapeamento, desse tentar explicar, que a gente criou os chamados os ramos que a gente estuda aí na física. Quais são os ramos, né? Quais são os links, ou seja, os fragmentos de conteúdos, ou seja, quais os troncos de conteúdo que a gente mais vai estudar? A física, né, que a gente precisa. Então, a gente precisa estudar quem aí, ó? A mecânica, aí a gente vai estar trabalhando o movimento, aquelas forças, todos os mecanismos, né, relacionados. A ondulatória, a gente trabalha aqui a ondulatória. A gente trabalha também
a termodinâmica, muito estudado também em química, né? A termodinâmica. Então, a gente precisa entender como é os sistemas de troca de calor, tá? A gente fala também um pouco de quê? Da eletricidade, tá? A eletricidade é uma coisa importante, tá? Aí entra aí as questões eletromagnéticas, essas coisas. E a gente tem aqui também, ó, a óptica. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa importante, que é a chamada física moderna. Então, a gente fala também da física moderna. Então, quando a gente estuda física moderna, a gente tem que lembrar de coisas que são aí fundamentais, né? Então, a gente pega todos os físicos que construíram aí a física moderna e a gente vai observar justamente na física, né, quântica, porque a gente conseguiu quantificar a energia, né, da matéria. A gente trabalha a teoria, por exemplo, da relatividade. Muita gente até hoje não entendeu a relatividade, né? A gente vai tentar dar uma abordada um pouco disso. E a gente vê também a questão da física nuclear, cada vez mais, né? Lógico que essa última associada muito à química, mas a gente vê, assim, físicas modernas que mostram que a gente evoluiu cada vez mais, né? Você vê que a física moderna, ela permitiu que a gente tenha equipamentos cada vez mais sofisticados, televisões melhores, radiocomunicadores melhores, então a gente dominou muito essa questão da química quântica, tá? Então isso é importante. E uma coisa que a gente não pode esquecer, né, da física como um todo, é o método. Então, quando a gente pega aqui a física, por exemplo, a física ela segue um método, né, que é o método científico. Ela segue o método científico. O que é o método, né, científico? Que aí ele chama assim, né, ou experimental, né? Todo o conhecimento físico, ele segue, né, o método físico ou o método experimental. Por que isso? Por exemplo, o cara diz assim, eu estou apaixonado. Eu tenho como medir a sua paixão, por exemplo, ver quanto você está apaixonado. Eu estou sentindo uma saudade que me aperta o peito. Eu consigo medir, por exemplo, a saudade. Eu consigo medir o tamanho. Vocês olham, é do tamanho da ponta do meu nariz. Aí eu vou lá com a régua, então está medindo, vale tantos centímetros. Então, trabalhar com método científico não é difícil, e o método científico a gente trabalha por etapas, tá? Então, isso na física, na química, na biologia é importante, né? Na matemática, nas ciências da natureza. Então, a gente tem algumas etapas que a gente vai seguir aqui e dar uma abordada rápida, né? Por exemplo, observação. Observação é uma coisa importante. Você diz, por que é uma coisa importante, professor, né? Porque é observando que a gente começa a ter ideias e até mesmo observando esses comportamentos, a gente pode chegar à geração do que a gente chama de hipóteses. Será que quando aquele fenômeno aconteceu, se tivesse aparecido ali uma temperatura maior ou menor, isso teria interferido? Então a gente começa a ter aí o seguinte, a gente observa, a gente trabalha as hipóteses, a gente tem, por exemplo, eu observei, eu acho que pode acontecer assim. E uma das hipóteses que eu estou pensando é que se eu aumentar a temperatura gradativamente, isso dá certo. Então vamos fazer o quê? Um experimento. Então vamos testar isso na prática, tá? Então a gente pode fazer um experimento? Pode fazer um experimento. A gente pode simular um ecossistema, né? Como a gente chama de mesocosmo. A gente pode, por exemplo, simular um fator isolado, a gente pode ir acrescentando variáveis, então vai depender muito do que a gente trabalha. E aí a gente vai chegar nas leis e teorias que hoje regem todos esses conhecimentos, né? Então, a gente, assim, culmina com leis e teorias. Então, quando a gente estuda física, a gente tem que começar a brincar de física nesse formato, nessa observação e com esses critérios, tá? Então, inicialmente, eu queria começar a falar um pouco de física com vocês, não diretamente fórmulas, e sim mostrando um pouco dessa relação da física com a natureza, o que é que ela se propõe cientificamente, como o método científico foi fundamental o aperfeiçoamento e como a física ela não trabalha isolada. Ela precisa de ferramentas essas que não deixam de ser troncos de conhecimento que você tem ali para desenvolver bem isso, tá? Então, espero que nessa aulinha tenha ficado
bem prático e bem nítido isso, tá? Com vocês. Então, na próxima aula, a gente dá continuidade, sempre assim, abordando de uma maneira tranquila, calma e sossegada, para que vocês vão compreendendo que a natureza, ela não é complexa. Tá? Ela não é complexa para se você compreender. Ela tem mecanismos complexos, né, evolutivos, na qual hoje se contém, que tem o conhecimento, mas assim, a gente precisa galgar esses elementos básicos, compreender o objetivo de cada componente curricular que a gente estuda, para quando a gente for sistematizar tudo, a gente entender por que, que uma equação é importante, por que, que um gráfico, por que, que deu uma trigonometria, por que, que deu uma regra de 3, por que, que eu posso mensurar isso, por que, que mensurar é importante, né? Até onde eu posso chegar, então a gente vai ter a noção de grandeza, a noção de unidades, certo? Então isso é muito importante, eu quero que a gente tenha frisado bastante isso, tá? Então, pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção, né? Não esqueça aí de curtir, dizer que ficou beleza, que gostou, dar um joinha lá, filé, para contribuir aí para o canal, tá? Se quiser deixar uma sugestão de aula, a gente pode ir gravando também, de acordo com o que vocês. Lembre-se, esse canal é nosso, é para a gente se brincar aqui, de aprender de uma maneira bem tranquila e comunicativa. Sempre, sempre pense nisso, tá? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abração, pessoal.